A paz a todos, eu me chamo Ana Santos e faço parte do Ministério Jesus Saves. Nós estamos trazendo um novo estudo sobre a Palavra de Deus e nós vamos começar esse estudo explicando um pouco o que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia, ela também é o livro mais lido do mundo, mas ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a sua natureza divina significa que, apesar dela ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é divina, palavra de Deus em todos os sentidos. O significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia significa livro e tem origem grega. É interessante notar que, da forma com que esse termo é aplicado, ele transmite um sentimento muito especial. Ele indica que entre milhões de livros existentes, apenas um tem importância e autoridade suficiente para ser chamado simplesmente de o livro. Antes do termo Bíblia ser amplamente utilizado, essa coleção de livros era chamada mais frequentemente de as Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia foi escrita e quem a escreveu? A coleção de livros que formam a Bíblia foi escrita por diversos autores num espaço de tempo que compreende entre 1500 e 2000 anos. Provavelmente, os primeiros livros que foram escritos, eles datam de aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os últimos foram escritos há cerca de 2000 anos. No entanto, a história registrada na Bíblia abrange um período muito maior. Ela recua a data mais remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo. Quantos livros formam a Bíblia? A Bíblia, ela é formada originalmente por 66, aceitos como sendo inspirados por Deus. Esses 66 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 livros do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus, escritos em hebraico. Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já o livro do Novo Testamento foram escritos em grego já na era cristã, depois do ministério de Cristo. Como os livros bíblicos estão organizados? O Antigo Testamento, ele conta a história do período antes de Cristo. Já o Novo Testamento registra os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Os livros do Antigo Testamento e do Novo também são classificados por suas características e assuntos. A classificação é a seguinte: o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contam a origem de todas as coisas e a forma com que Deus escolheu para si um povo, de Gênesis até Deuteronômio. Os livros históricos são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. Essa história é contada desde que eles chegaram à Terra Prometida, de Josué a Esther. Os livros poéticos são os livros que contêm poesias e uma coleção de diversos conselhos de sabedoria, de Jó a Cânticos dos Cânticos. Livros de profecias registram as mensagens dadas por Deus sobre o futuro do seu povo. Seus escritores foram homens que ele escolheu como seus porta-vozes na terra. De Isaías a Malaquias. Evangelhos. Já no Novo Testamento, esses livros narram uma parte da biografia e o ministério de Jesus, de Mateus a João. Livros históricos do Novo Testamento. Nós temos apenas um.
que ele pertence a essa categoria, Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele registra os primeiros anos da igreja cristã. Ele informa em detalhes como o evangelho foi propagado rapidamente pelo Oriente. As epístolas. As epístolas são cartas escritas por líderes da igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja do Senhor. Essas cartas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã, da epístola de Romanos à epístola de Judas. Livro de profecia do Novo Testamento. Nessa categoria se encontra apenas o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Esse livro contém uma série de revelações que João recebeu diretamente da parte de Cristo. Essas revelações são primordiais para a igreja, independentemente de sua época. O que a Bíblia é realmente? Muito pode ser dito sobre o que é a Bíblia. Ao longo do tempo, ela teve sua circulação proibida. Ela sofreu diversas tentativas de homens que tentaram destruí-la. Também foi contestada por céticos e desprezada por muitos que acreditaram que seus dias estavam contados. Muitas pessoas já afirmaram que, devido à evolução científica, intelectual e tecnológica, chegaria o dia em que a Bíblia não passaria de um simples livro esquecido e sem qualquer valor espiritual. Apesar disso, a Bíblia permanece absoluta como o livro mais lido de todos os tempos. Suas características e propósitos continuam intactos. Resumidamente, podemos dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo com que devemos viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar o nosso Deus. Na Bíblia, nós encontramos a verdadeira sabedoria que molda o nosso comportamento e nos conduz em nossas decisões. Não é necessário ser um teólogo para poder compreender de forma bastante simples e esclarecida os pontos fundamentais da nossa fé. Através de uma leitura natural e atenciosa, qualquer pessoa entenderá que o Deus revelado na Bíblia é o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Também as pessoas vão entender que apenas através de Cristo o homem pode ser salvo. Além disso, terá ciência sobre quais são os mandamentos de Deus para que possamos viver uma vida que o agrade. A Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus. Isso significa que não há uma parte mais inspirada e outra menos inspirada. Mesmo a Bíblia contendo diversos autores, a fonte de todos eles foi o Espírito Santo. Assim, o próprio Deus é o autor primário das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ser escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito nela pelos autores humanos teve a supervisão e a aprovação divina. No entanto, a Bíblia também possui passagens difíceis que aparentemente pode soar até mesmo como possíveis contradições, mas as dificuldades ou a falha na interpretação dessas passagens está em nós e não na Bíblia. Inclusive, tais dificuldades podem ser motivadas por alguns fatores, como, por exemplo, possíveis problemas em algumas traduções bíblicas e cópias que foram feitas ao longo dos tempos.
A Bíblia é a resposta para os grandes questionamentos da humanidade. Na Bíblia, podemos encontrar a resposta para as grandes questões levantadas pelo homem durante toda a sua existência. Por exemplo, a Bíblia responde quem somos, de onde viemos, quem criou todas as coisas, por que existimos, como devemos viver e para onde nós vamos. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus, ele se revela de várias formas ao homem, seja pela criação ou mesmo pela consciência moral que todo ser humano possui. Mas é na Bíblia que encontramos a autorrevelação especial de Deus. É através das Escrituras que tomamos conhecimento de forma clara sobre seus mandamentos, sobre seus propósitos e sobre o seu plano redentor através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Centenas de personagens bíblicos são citadas nela, mas Jesus, ele é o personagem central das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento aponta para a sua vinda e o Novo Testamento mostra o cumprimento de que foi predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve em detalhes o ministério do Filho de Deus na terra e a realidade da sua segunda vinda em breve. A Bíblia, ela é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro de todas as coisas. A Bíblia revela de forma incontestável como será a consumação de todas as coisas. Ela informa sobre a condenação eterna que aguarda os ímpios. Também revela as promessas de um futuro glorioso para aqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz do Calvário. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus revelada a nós. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e que vocês possam desfrutar dessa palavra maravilhosa que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso entendimento. Deus abençoe, fiquem na paz.